Estava em viagem de trabalho. À meio da noite, a minha filha ligou-me. Mãe, a avó pôs-me a dormir no canil. Comprei imediatamente um bilhete de avião para regressar nessa mesma noite e fiz algo que deixou a família do meu marido pálida. Aquela noite, ainda a recordo como se fosse hoje. Era uma noite tão fria que só apetecia encolhermos-nos. No entanto, a minha vida começou a tomar um rumo diferente por causa de um telefonema. Naquele dia, estava numa longa viagem de trabalho e tinha acabado de terminar uma reunião tardia no hotel no Porto. Um dia inteiro de trabalho intenso deixara minha cabeça pesada, e tudo o que eu queria era tomar um banho quente e descansar. Mal pousei a mala na mesa, o telemóvel na minha carteira começou a vibrar incessantemente. De início, pensei que fosse um colega a ligar por causa de trabalho adicional, mas quando olhei para o ecrã, o meu coração parou. Era o número da minha filha, a pequena Beatriz. Atendi apressadamente, e antes que pudesse dizer alguma coisa, do outro lado da linha ouvi um choro soluçado, entrecortado, que mal se percebia. Mãe! Mãe! A voz dela tremia, fraca, como se estivesse prestes a extinguir-se. Levantei-me de um salto, em pânico, com o coração a bater descontroladamente. O que se passa, filha? Diz a mãe. Demorou alguns segundos até ela conseguir formar uma frase completa. Mas cada palavra foi como uma faca a trespassar-me o coração. Mãe, a avó pôs-me a dormir no canil. Tenho muito medo. Naquele momento senti o corpo inteiro congelar. Os ouvidos zumbiam, a mente ficou em branco, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Apertei o telemóvel com tanta força que as mãos tremiam, a ponto de quase o deixar cair. Do outro lado da linha, a voz da minha filha continuava a soluçar, misturada com o ladrar insistente de um cão e o som metálico de algo a bater, como o fecho de uma porta. Quase gritei. Quem fez isso? Quem te obrigou? Onde está o teu pai? A minha voz era urgente e trêmula. Do outro lado, a minha filha, entre soluços, disse, em frases quebradas: O pai! O pai foi beber uns copos. A avó diz que eu não presto para nada. Diz que sou como a mãe. Fiquei paralisada. Na minha mente, surgiu imediatamente o rosto da minha sogra, Adelaide. Aquela mulher sempre fora exigente, sempre a criticar os mais pequenos detalhes. Mas nunca pensei que ela fosse capaz de fazer algo assim à sua própria neta. Fica onde estás. A mãe vai já para aí. Eu disse com firmeza, mas a minha própria voz não conseguia esconder o tremor. Ouvi claramente a respiração ofegante da minha filha, e depois um murmúrio. Mãe, tenho muito frio. Essa frase, até hoje, não consigo esquecer. Desliguei o telefone e, sem pensar duas vezes, com as mãos a tremer, abri o telemóvel e marquei o primeiro voo disponível naquela noite. Tudo aconteceu como um reflexo, sem espaço para a razão. A única coisa que eu sabia era que tinha de voltar imediatamente. A caminho do aeroporto, continuei a ligar para casa para o meu marido, sem resposta, para o telefone fixo, silêncio. A sensação de angústia no meu peito aumentava, um nó na garganta. E nesse preciso momento, o meu telemóvel vibrou outra vez. Não era um número conhecido. Era uma mensagem de um número estranho. Abria e li cada palavra. Essa menina tem de ser educada desde pequena, senão acaba como a mãe. Fiquei a olhar para o ecrã. Uma frase curta, mas suficiente para eu perceber tudo. Não fora um impulso. Não fora um acidente. Fora intencional. Apertei o telemóvel com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Dentro de mim já não havia pânico, mas sim outro sentimento, uma mistura de angústia e um frio que se apoderava de mim aos poucos. O táxi acelerava pela noite. As luzes da rua passavam pela janela como riscos de luz compridos. Eu estava ali sentada, a olhar para a frente, a mente incapaz de pensar com clareza, apenas com um pensamento a repetir-se. Se o que a minha filha disse for verdade, se ela estiver mesmo a ser tratada daquela maneira, eu não vou deixar ninguém em paz. Quando o avião descolou, encostei a cabeça à janela. A cidade lá embaixo foi encolhendo, as luzes a piscar e depois a desaparecerem na escuridão. Naquele momento, senti uma estranha calma invadir-me. Sem lágrimas, sem pânico, apenas um frio e uma determinação. Fechei os olhos por um instante, mas na minha mente continuava a imagem da minha filha, encolhida e a tremer no escuro. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Conheci o Rui há quase 8 anos,
numa altura em que eu já estava cansada de relações passageiras. O Rui não era o tipo de homem de muita conversa. Nem sabia dizer frases doces que derretem corações. Ele era calmo, de poucas palavras, com uma aparência sempre paciente e serena. Naquela altura, foi precisamente essa serenidade que me fez acreditar que ele era o homem com quem eu poderia passar o resto da vida, o tipo de pessoa que não faria a mulher e os filhos sofrerem com saídas à noite ou outros maus hábitos. Quando namorávamos, o Rui tratava-me bem. Ia buscar-me ao trabalho. De vez em quando comprava-me um pastel de nata ou um chá quente, nada de extraordinário, mas o suficiente para amolecer o coração de uma mulher que ansiava por um lar. Eu costumava pensar que um homem não precisava de ser excepcional, bastava saber amar a mulher e pensar na família. Quando o Rui me levou à casa para conhecer a família, a mãe dele, a dona Adelaide, recebeu-me com um sorriso exemplar, tão polido que, na altura, não percebi que por trás daquela delicadeza se escondia uma camada de espinhos. No primeiro jantar em casa dos meus futuros sogros, a dona Adelaide, amável, serviu-me comida, perguntou pelo meu trabalho, pelos meus pais, e depois sorriu e disse: "Uma mulher que nos tempos de hoje é independente como a menina é muito bom." Naquele momento, senti-me sortuda, pensando que tinha encontrado uma sogra compreensiva. Mas logo a seguir ao elogio, ela acrescentou tranquilamente, com a voz ainda suave: "Espero é que as mulheres que são boas no trabalho também o sejam em casa." Muitas hoje em dia, por ganharem uns trocos, acham-se donas do mundo. E em casa não sabem cuidar do marido nem dos filhos. Todos à mesa sorriram para disfarçar, e eu limitei-me a sorrir também, pensando que era apenas um conselho genérico de uma pessoa mais velha. Agora, ao recordar, percebo que os sinais estiveram lá desde o início. Simplesmente, na altura, eu confiava demasiado na minha própria bondade. Pensava que, se vivesse de forma correta, com respeito pelos mais velhos, mais cedo ou mais tarde seria aceite. Não sou o tipo de nora que chega e quer competir, muito menos de desrespeitar os mais velhos. Naquele tempo, o meu pensamento era simples. A família do meu marido também era a minha família. Se eu me portasse bem, tudo correria em harmonia. Foi esse pensamento que mais tarde me fez pagar um preço muito alto. Depois do casamento, comecei a ver mais claramente a personalidade do Rui. Ele era de facto calmo, mas essa calma não vinha da força de um homem sereno, mas sim da passividade de um homem que não se atrevia a decidir nada. Desde as coisas grandes às pequenas em casa, o Rui olhava sempre para a mãe. Comprar um armário novo, trocar a máquina de lavar, quanto dinheiro dar à família dele ou à minha, para onde ir ao fim de semana, quando visitar a terra, tudo tinha de passar pela aprovação da mãe dele. Muitas vezes eu perguntava a brincar: "Em nossa casa, somos nós os dois que vivemos juntos, ou és tu e a tua mãe?" O Rui apenas ria sem graça, e dizia-me para não pensar demasiado, mas esse riso sem graça arrastou-se ano após ano. Acabou por ser como se, naquela casa, eu vivesse no meio de mãe e filho e eu fosse apenas uma intrusa. Nos primeiros tempos de casados, o meu trabalho era muito mais estável que o do Rui. Eu tinha um rendimento regular, uma posição definida na empresa, enquanto o Rui andava de emprego em emprego, ora se queixava do ambiente, ora do salário baixo, ora da pressão. Eu não criticava o meu marido, muito menos lhe atirava à cara o facto de ganhar menos. Pelo contrário, tentava compensar a parte que faltava, desde as despesas da casa, ao dinheiro para o dia a dia, as prendas para a família. A maior parte era eu que suportava. No entanto, o irônico era que, sendo a principal fonte de rendimento da família, eu nunca tinha o direito de decidir. O dinheiro era ganho por mim, mas como o gastar? A quem dar? Quanto guardar? A dona Adelaide queria saber, queria interferir, queria decidir. Ela não gritava nem fazia escândalos como as mulheres da praça de que já tinha ouvido falar. O assustador na dona Adelaide era que ela falava sempre num tom muito calmo, mas cada frase parecia ter um anzol. Sempre que eu chegava tarde do trabalho, ela não dizia diretamente que estava incomodada. Apenas olhava para o relógio e dizia: "Como quem não quer a coisa? Mulheres que chegam muito tarde à casa, quem sofre são o marido e os filhos." Nos dias em que eu estava cansada e ainda não tinha feito o jantar, ela também não me ralhava, apenas suspirava. No meu tempo, mesmo com febre, primeiro tínhamos de garantir que o marido e os filhos comiam bem, só depois podíamos descansar. Ouvindo assim, parecia que ela estava a contar uma história antiga.
Mas, ao ouvir muitas vezes, percebi. Era a forma dela de me lembrar que, por mais dinheiro que eu ganhasse, aos olhos dela, o maior valor de uma mulher ainda era servir a família do marido. Lembro-me muito bem de uma vez. Nesse dia, a empresa teve uma reunião de fecho de trimestre, e eu cheguei a casa quase 2 horas mais tarde do que o habitual. Mal entrei, vi a dona Adelaide sentada na sala, com uma expressão neutra. Não me perguntou se eu já tinha comido, nem se estava cansada. Apenas disse uma frase. As noras de hoje são boas a ganhar dinheiro, isso sim, mas como esposas e mães não sei não. Dito isto, levantou-se e foi para a cozinha. Fiquei paralisada à porta, sentindo um arrepio por dentro, mas ainda assim disse a mim mesma que ela devia ter dito aquilo sem pensar. O Rui, nesse dia, também estava em casa. Ouviu a mãe dizer aquilo e limitou-se a sorrir sem graça e a dizer-me: "A mãe diz as coisas assim, não ligues." A frase "a mãe diz as coisas assim" tornou-se, mais tarde, o escudo para todos os excessos naquela casa. A mãe era sarcástica. Ele dizia que a mãe dizia as coisas assim. A mãe era cusca. Ele dizia que os mais velhos são um pouco difíceis. A mãe interferia na nossa vida de casal. Ele continuava a dizer: "Vá lá, aguenta um pouco para manter a paz em casa." Às vezes perguntava-me para que é que ele se tinha casado. Se nem sequer conseguia ter uma voz mínima para defender a própria mulher de palavras cruéis. Depois engravidei da Beatriz. Naquela altura, pensei que talvez com a chegada de um neto tudo mudasse. Tive uma esperança sincera de que a presença de uma criança amolecesse a dona Adelaide, fizesse o Rui amadurecer, transformasse aquela casa num verdadeiro lar. Sofri com os enjoos. Continuei a trabalhar até perto da data do parto. Tentei poupar cada cêntimo, comprar cada pequena coisa para minha filha com todo o entusiasmo de uma mãe. Quando soube que estava grávida de uma menina, para ser sincera, só senti ternura e alegria. Para mim, filho é filho, desde que nasça com saúde e em paz. Mas, desde que soube o sexo do bebê, vi no rosto da dona Adelaide um vislumbre rápido de desilusão. Ela não o disse logo, ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Enfim, sendo o primeiro filho, tanto faz ser rapaz ou rapariga." A frase parecia normal, mas a forma como ela enfatizou as palavras "primeiro filho" fez-me perceber que, no fundo, ela ainda esperava um neto rapaz. O Rui, ao lado, apenas sorriu, sem mostrar claramente alegria nem tristeza. Foi essa atitude ambígua que me incomodou. Como se o sexo da nossa filha não fosse uma questão da natureza, mas sim algo que eu não tinha conseguido fazer bem. Depois do nascimento da Beatriz, dediquei-me ainda mais à família. Tinha medo que a minha filha crescesse no meio da indiferença. Por isso tentava sempre compensar, mantendo o ambiente em casa o mais normal possível. Ia trabalhar, voltava para casa para cuidar dela, tratar da comida, dos medicamentos, do leite e das fraldas. Mesmo com olheiras de noites mal dormidas, não me atrevia a queixar-me. Só queria que a minha filha vivesse como uma criança normal, que fosse amada pelos avós, que tivesse a atenção do pai, que crescesse com decência e bondade. Mas as coisas não foram como eu pensava. A dona Adelaide demonstrava abertamente o seu carinho pelo neto, o filho da minha cunhada. O que quer que o rapaz fizesse, ela elogiava. Se comprava algo bom para comer, guardava-lhe uma parte. Nos aniversários e no Natal, preparava tudo com muito cuidado. Já a minha Beatriz era sempre tratada com indiferença, como se fosse apenas uma neta por obrigação. Uma vez, comprei um vestido novo para ela. A minha sogra olhou e disse, com indiferença: "As filhas, criamo-las com cuidado. E depois casam-se e vão embora. Para que gastar dinheiro?" Fiquei chocada. Perguntei-lhe, tentando manter a calma: "O que quer dizer com isso, mãe?" Ela respondeu com naturalidade: "Estou a dizer a verdade. Todas as famílias dependem dos filhos rapazes." Eu reagi. Não fui mal educada, mas disse muito claramente que, à frente da criança, pedia-lhe que não fizesse distinção entre neto e neta. Mas o Rui mal ouviu, puxou-me para fora com a voz baixa: "O que estás a fazer? A mãe diz as coisas assim. Não ligues." Outra vez a mesma frase. Naquela altura, ainda tentei aguentar, ainda me consolei pensando que talvez fosse apenas uma diferença de gerações, que muitas pessoas mais velhas do campo ainda mantinham essas ideias antigas. Pensei que se fosse um pouco mais branda, um pouco mais paciente,
tudo acabaria por passar. Mas estava enganada, e esse engano não só me magoou a mim, como também empurrou a minha própria filha para dias que, mais tarde, sempre que me lembro, o meu coração ainda dói como se alguém o estivesse a apertar. Desde que a Beatriz começou a falar e a ter consciência das coisas, a dona Adelaide começou a interferir cada vez mais na sua educação. No início, eram coisas muito pequenas. Tão pequenas que, se contasse, muitas pessoas poderiam achar que eu era demasiado sensível. Ela estabeleceu horários para comer, para dormir, para estudar, de uma forma tão rígida que chegava a ser sufocante. Com pouco mais de 5 anos, a Beatriz já era obrigada a sentar-se à mesa à hora certa, com as costas direitas, as pernas juntas, não podia falar enquanto comia, nem deixar cair um único grão de arroz. Bastava a menina demorar um pouco mais, distrair-se um pouco, para a avó fechar a cara e dizer com uma voz fria: nem para comer uma refeição como deve ser serves, o que vais fazer de útil na vida? No início ainda pensei, bem, uma pessoa mais velha e exigente. Um pouco de rigor não faz mal, mas depois, esse rigor começou a revelar a sua verdadeira natureza. Já não era educação, era crítica, repreensão e forçar uma criança a viver constantemente num estado de ansiedade. A Beatriz comia devagar, a avó ralhava. Escrevia com a letra menos bonita. A avó pegava no caderno e criticava. Um dia, a menina estava a beber água e entornou um pouco na mesa. A avó gritou logo: que raio de mãos são essas, desajeitadas como as da tua mãe? Eu, na cozinha, ouvi e senti uma pontada no coração. Mas sempre que eu tentava intervir, o Rui puxava-me para o lado e dizia em voz baixa: as crianças têm de ser ensinadas desde pequenas. A mãe é um pouco dura, mas não tem má intenção. Não tem má intenção? Ouvi essa frase tantas vezes que, às vezes, bastava o meu marido abrir a boca para eu adivinhar o que ele ia dizer. A mãe ralha com a neta sem má intenção. A mãe diz-me palavras duras também sem má intenção. Era como se, naquela casa, eu fosse a única pessoa demasiado sensível e todas aquelas crueldades fossem coisas normais. Uma tarde, lembro-me muito bem. Nesse dia, a empresa teve uma reunião urgente e eu cheguei a casa quase 1 hora mais tarde do que o habitual. Mal entrei, senti um ambiente estranho em casa. Não havia o som da televisão, nem a voz da dona Adelaide a falar como era costume. Fui rapidamente para a sala e vi a Beatriz de pé, virada para a parede, os ombros encolhidos, o corpo a tremer ligeiramente. Fiquei paralisada por alguns segundos e depois corri para ela. Beatriz, o que se passa? A menina assustou-se, virou a cabeça, os olhos vermelhos, os lábios cerrados como se estivesse a tentar conter o choro. Antes que ela pudesse responder, a dona Adelaide, vinda de trás, disse: ela foi malcriada, tem de ser castigada. Eu virei-me, tentando manter a calma. O que é que ela fez para a mãe a pôr de castigo assim? A minha sogra sentou-se tranquilamente na cadeira, bebeu um gole de chá e respondeu. Perguntei-lhe como se resolvia este problema de matemática. Ela atreveu-se a dizer que não percebia. Um adulto está a ensinar, e ela ainda responde que não percebe. Se isso não é falta de respeito, o que é? Olhei para a minha filha, que murmurou, com a voz trêmula: eu só disse que não percebia a matéria. A voz da menina era tão fraca que parecia que uma rajada de vento a poderia levar. Senti um nó na garganta. Aproximei-me. Pus a mão no ombro dela e ia tirá-la dali quando a dona Adelaide bateu com força na mesa. Deixa-a estar aí. Para educar crianças não se pode ser mole. Tu passas o dia fora a trabalhar, o que é que sabes para te meteres? Levantei a cabeça e olhei para ela, sentindo uma raiva quente e amarga a subir dentro de mim. Mas ela ainda é pequena, mãe. Se ela não percebe a matéria, explicamos-lhe. Por que é que a põe de castigo virada para a parede assim? Ela sorriu com desdém, um sorriso que arrepiava. É por isso que não sabes educar um filho. As crianças, se não as apertamos, sobem-nos a cabeça. Nesta casa, enquanto eu for viva, vou educar a minha neta segundo as minhas regras. O Rui, que estava sentado no sofá, desde o início que se manteve em silêncio. Ele estava presente, ouviu tudo, viu claramente como a filha tremia, mas não abriu a boca para a defender. Virei-me para o meu marido, à espera de pelo menos uma palavra de justiça, mas o Rui apenas suspirou e disse muito baixo: deixa estar.
A mãe só está a educar a menina, armar um escândalo só vai piorar as coisas. Foi nesse preciso momento que senti um frio por dentro. Já não estava zangada apenas com a dona Adelaide. Comecei a perceber. O mais assustador nesta casa não era apenas a crueldade da minha sogra, mas também o silêncio do meu marido. Há silêncios que doem mais do que uma repreensão, porque mostram que a pessoa vê a injustiça, e mesmo assim, escolhe ficar de fora. A partir desse dia, comecei a prestar mais atenção às pequenas mudanças na Beatriz. A menina, que era tão alegre e extrovertida, foi se tornando cada vez mais silenciosa. A cada refeição, sentava-se tão direita que parecia tensa. Comia sem levantar a cabeça. Se não gostava de um prato, não se atrevia a dizer. Se queria mais comida, olhava primeiro para a avó, como se precisasse de pedir permissão com o olhar. Um dia servi-lhe um pedaço de peixe, e a menina até se assustou e disse em voz baixa: "Se eu comer isto, a avó não me ralha, mãe." Ouvir a minha filha perguntar aquilo foi como se alguém me apertasse o coração. As refeições em casa tornaram-se por isso pesadas, já não havia a sensação de união, apenas de cautela. A dona Adelaide sentava-se à cabeceira da mesa, sempre com aquela expressão severa, como se estivesse a julgar cada gesto dos outros. O Rui comia de cabeça baixa, o mais rápido possível, evitando contato visual, evitando falar. E eu ficava a olhar para a minha filha, sentindo a minha ansiedade crescer a cada dia. Muitas vezes falei com o meu marido sobre sairmos de casa. Não fiz escândalo, disse-lhe apenas, com calma, que a menina ainda era pequena e que viver num ambiente assim não lhe fazia bem. Mas o Rui adiava sempre. Ora dizia que ainda não tínhamos condições financeiras, ora dizia que se saíssemos agora, a mãe ia ficar a pensar coisas, e às vezes até se irritava. Não esteja sempre a pensar mal da mãe. Não sabia, na altura, como chamar ao sentimento que tinha dentro de mim. Não era bem medo, nem era claro o suficiente para ser uma conclusão. Apenas sentia que algo não estava bem, que aquele rigor não era normal, que a minha filha estava a encolher dentro da sua própria casa. Mas, para ser sincera, naquela altura, ainda não imaginava que por trás daqueles sinais se escondia um nível de crueldade muito mais profundo. Tudo começou a piorar mais rapidamente depois de uma longa viagem de trabalho minha. Nesse dia, a empresa tinha um projeto urgente, e eu tive de ir por quase uma semana para outra cidade. A agenda estava cheia do nascer ao pôr do sol, quase sem tempo para respirar. Antes de ir, pedi repetidamente ao Rui para ter atenção à menina, porque a Beatriz já era tímida, bastava o ambiente em casa ficar um pouco pesado para ela se encolher como um gato molhado. O Rui, na altura, ainda acenou com a cabeça e disse com convicção: "Fica descansada e concentra-te no trabalho. Em casa, estou eu e a mãe." Foi por causa dessa frase que durante todo o caminho para o aeroporto ainda me tranquilizei, pensando que, bem, com a avó e o pai em casa, pelo menos a menina não ficaria, mas enganei-me. Assim que saí de casa, a dona Adelaide assumiu o controle total. Sem a minha presença, ela já não precisava de manter as aparências. As tarefas que antes ela apenas pedia à menina para ajudar de vez em quando, tornaram-se uma rotina fixa. Uma criança tão pequena como a Beatriz era obrigada a lavar a louça depois das refeições, a limpar o chão de cada divisão, a lavar a sua própria roupa interior e até as toalhas de rosto e os panos da mesa. Um dia, chegou a mandar a menina carregar um pequeno balde de água de um lado para o outro no pátio, para se habituar ao trabalho, enquanto as mãos dela eram tão pequenas que, depois de alguns passos, já se desequilibrava. Claro que na altura, eu não podia ver nada disto. Todas as noites, depois do trabalho, fazia uma videochamada para casa. A Beatriz aparecia sempre no ecrã com o cabelo apanhado, a roupa arranjada e até se esforçava para esboçar um sorriso. A menina dizia: "Estou bem, mãe, não te preocupes." Mas, como mãe, bastava olhar para os olhos dela para saber que algo não estava normal. Aquele olhar já não era natural como antes, estava sempre a desviar-se para o lado, como se tivesse medo de alguém estar ali perto. Uma vez, perguntei: "O que fizeste hoje?" A Beatriz ainda não tinha respondido quando, por trás, se ouviu a voz da dona Adelaide. Ela portou-se muito bem em casa. Até já ajuda a avó a varrer a casa. Ao ouvir aquilo, fiquei preocupada e disse logo. A minha sogra sorriu com desdém.
As crianças de hoje têm uma vida demasiado boa e ficam estragadas. Têm de aprender a trabalhar desde pequenas para se tornarem gente. Depois da chamada, perguntei ao Rui. E ele respondeu-me com indiferença. As crianças têm de ser ensinadas. O que a mãe está a fazer também é para o bem dela. De novo aquela voz, aquela maneira de falar. Como se todos os excessos nesta casa bastasse vesti-los com as palavras ensinar para se tornarem imediatamente razoáveis. Fiquei irritada, mas por estar longe e com o trabalho por terminar, limitei-me a dar mais alguns conselhos e desliguei. A partir daí, já sentia um espinho no coração, não muito afiado, mas latejante, que doía sempre que lhe tocava. No quarto dia da minha viagem de trabalho, enquanto descia para o átrio do hotel, recebi uma chamada da senhora da mercearia do início da nossa rua. Ela era uma conhecida de longa data. Não éramos amigas, mas tínhamos uma boa relação, e sempre me ajudou com pequenas coisas. Ela hesitou um pouco, e depois disse: Olhe, não me quero meter na sua vida, mas tenho visto que a pequena Beatriz tem sido muito ralhada ultimamente. Um dia, estava a passar para entregar umas coisas e ouvi a avó a gritar com ela. A menina estava encolhida no pátio. Dava pena de ver. Fiquei com o telemóvel na mão, a ferver por dentro. Perguntei-lhe o que se tinha passado, mas ela apenas acrescentou: Acho que devia ter mais atenção à menina. Ultimamente, ela parece muito assustada. Aquela chamada deixou-me paralisada no meio do átrio do hotel por um bom bocado. Liguei imediatamente ao Rui, já sem conseguir manter a calma. Como é que estás em casa a ponto de os vizinhos me terem de ligar para eu ter atenção à minha filha? O Rui, ao ouvir, pareceu irritado. Se estás a trabalhar, preocupa-te com o trabalho. Não ouças o que os outros dizem e tires conclusões. A mãe é um pouco rigorosa, mas é para o bem da neta. Cerrei os dentes e perguntei: Que bem é esse que a deixa tão assustada? O Rui suspirou, a voz a tornar-se mais ríspida. Estás sempre a exagerar. Se uma criança leva uns ralhetes e tu fazes este escândalo, como é que ela se torna gente? Naquela noite, quase não dormi. Na minha cabeça, remoía a imagem da Beatriz de cabeça baixa no ecrã, a dizer que estava bem, mas com os olhos a evitar os meus. Culpava-me por não estar ao lado dela, e ficava ainda mais irritada com a indiferença do meu marido. Desde quando é que um pai pode achar normal que a sua filha seja obrigada a trabalhar e a ser ralhada? Mas por mais irritada que estivesse, tinha de esperar para terminar o trabalho. Só queria que os dias passassem depressa para voltar. E então, precisamente na tarde do meu regresso, tudo foi como uma bofetada na minha cara. Nesse dia, não avisei que ia. Queria fazer uma surpresa à minha filha. A porta de casa estava entreaberta, e lá dentro um silêncio total. Entrei apressadamente na sala, e fiquei paralisada. A Beatriz estava encolhida no chão, no canto perto da porta da cozinha. Sem almofada, sem cobertor, o corpo dela enrolado como um gatinho, a cara contra o chão frio de mosaico. Nesse dia, o tempo tinha arrefecido de repente, até os adultos precisavam de vestir um casaco. E a minha filha a dormir no chão daquela maneira. Corri, ajoelhei-me e peguei nela ao colo. O corpo dela estava gelado. Mal abriu os olhos e me viu. Assustou-se e abraçou-se com força ao meu pescoço, sem dizer uma palavra. Virei-me bruscamente e vi a dona Adelaide a sair da cozinha, sem qualquer sinal de remorso no rosto. Perguntei, com a voz embargada: Por que é que a menina está a dormir no chão? Ela respondeu com indiferença, como se não fosse nada demais. Entornou a panela da sopa. Fica aí uma noite para aprender. Não conseguia acreditar no que ouvia. O que é que a mãe disse? Ela é só uma criança. A dona Adelaide torceu os lábios. As crianças têm de ser ensinadas. Se não se corrigem desde pequenas, quando crescerem não prestam para nada. A raiva dentro de mim explodiu. Peguei na minha filha, levantei-me, a voz a tremer de fúria. Que tipo de educação é esta que a deixa deitada no chão frio? E se ela ficar doente? A minha sogra continuou impassível, a voz fria como gelo. Por uma coisinha dessas não vai morrer, de certeza. Nesse momento, o Rui entrou. Pensei que, pelo menos, ele ficaria chocado ao ver a filha. Mas não. Mal me ouviu a levantar a voz. Fechou a cara e puxou-me pelo braço para o alpendre, falando baixo, mas cheio de irritação. Não faças uma cena. A mãe não gosta. Olhei para o meu marido
e naquele momento senti uma desilusão profunda. A filha dele estava deitada no chão frio, e a preocupação dele era que a mãe não gostasse que eu fizesse barulho. Perguntei-lhe muito baixo, mas cada palavra parecia rasgar-me a garganta. E a nossa filha? A nossa filha gosta? O Rui ficou em silêncio por alguns segundos, e depois disse apenas: aguenta um pouco, para manter a paz em casa. Foi essa frase que me fez perceber uma coisa dolorosa. Nesta casa, a minha voz não tinha praticamente valor nenhum. Por mais que eu fosse a mãe da Beatriz, que a amasse, que sofresse por ela, bastava tocar na dona Adelaide para tudo ser considerado uma coisa pequena que eu tinha de aguentar. Naquele momento senti-me impotente, como uma estranha na minha própria família. Mas ainda não imaginava que tudo aquilo era apenas o prelúdio de algo muito mais cruel que estava para vir. Depois daquele dia em que encontrei a Beatriz encolhida no chão frio, uma fissura clara abriu-se dentro de mim. Já não tinha a ingenuidade de me convencer de que a dona Adelaide era apenas uma pessoa difícil, e o Rui, um homem bom, mas indeciso. Há coisas que, se acontecem uma vez, podem ser consideradas um acesso de raiva, mas quando se repetem, quando uma criança fica cada vez mais assustada na sua própria casa, isso já não é educação, é uma imposição autoritária disfarçada. Comecei a prestar mais atenção, e quanto mais atenção prestava, mais via que a dona Adelaide não queria apenas controlar a alimentação e os estudos da Beatriz, ela queria moldar a menina à sua vontade. Ela não gostava da maneira como eu criava a minha filha, não gostava que a Beatriz fosse apegada a mim, e muito menos gostava que eu trabalhasse, tivesse o meu dinheiro, a minha voz, e ainda quisesse decidir tudo o que se relacionava com a minha filha. Aos olhos dela, uma criança pertencia à família do pai. Tinha de obedecer à avó paterna. Tinha de crescer segundo as regras que ela estabelecia. E eu era apenas uma mulher teimosa que, por ter algum dinheiro, achava que tinha direitos. O conflito que andava a fermentar acabou por explodir. Foi numa noite a meio da semana. Tinha acabado de ir buscar a Beatriz a explicação quando vi a dona Adelaide sentada na sala, ao lado de uma pequena mala de viagem castanha, já aberta no meio da sala. Fiquei surpreendida, sem perceber o que se passava, quando ela falou primeiro. A voz indiferente. Como se tivesse acabado de decidir algo muito normal. Este fim de semana vou levar a Beatriz para a aldeia por uns tempos. Lá há regras. Há família. Há gente mais velha para a educar. Aqui, sempre atrás da mãe, está a ficar estragada. Pensei que tinha ouvido mal. Fiquei parada por alguns segundos, e depois perguntei muito devagar. A mãe disse que ia levar a neta para a aldeia? O que quer dizer com isso? Ela olhou para mim, sem expressão. Quer dizer que já decidi. Esta menina tem de se afastar por um tempo para deixar de ser tão agarrada à mãe. Já é crescida e continua agarrada à mãe assim, não vai dar em nada de jeito. Na aldeia, acorda cedo, varre o pátio, ajuda nos trabalhos, aprende os costumes. Assim é que se torna gente. A Beatriz, que estava escondida atrás de mim, mal ouviu a palavra aldeia. Agarrou-se com força à minha saia. Senti claramente a mão dela a tremer. Talvez não entendesse tudo, mas percebeu uma coisa. Ia ser levada para algum lado, para longe da única pessoa que a fazia sentir-se segura. Puxei-a para mais perto de mim e olhei diretamente para a dona Adelaide. Foi uma das raras vezes em que não tentei suavizar a minha voz. Disse, muito claramente, palavra por palavra: a minha filha não vai a lado nenhum. E muito menos é uma ferramenta para a senhora educar à sua maneira autoritária. Talvez a dona Adelaide não esperasse uma reação tão direta da minha parte. O rosto dela fechou-se quase instantaneamente. Daquela calma inicial, passou para um olhar frio e cortante, os cantos da boca caídos, a voz já não conseguia manter o tom calmo do costume. O que é que acabaste de dizer? Eu continuei imóvel, com uma mão no ombro da minha filha e a outra a apertar a alça da minha mala com tanta força que a palma da mão doía. Eu disse: a Beatriz é minha filha, e a educação dela sou eu que decido. A senhora pode gostar da neta, ensiná-la coisas boas, mas não tem o direito de a levar só porque lhe apetece. A dona Adelaide levantou-se da cadeira, tão depressa que a chávena de chá na mesa vibrou com um som seco. Apontou o dedo diretamente à minha cara, a voz a tornar-se mais grave. Pensas que por teres dinheiro mandas nesta casa? Nesta casa, enquanto eu for viva, tenho o direito de educar a minha neta. Eu também não recuei.
Toda a frustração, toda a paciência acumulada ao longo do tempo, pareceu concentrar-se naquele momento. Falei diretamente. O dinheiro não me faz dona desta casa, mas pelo menos ajuda-me a criar a minha filha com decência. A essa sua chamada educação. Desculpe, mas não aceito. Aquela frase foi como deitar mais lenha na fogueira. A dona Adelaide riu com sarcasmo, um riso cheio de crueldade que nunca mais esqueci. E depois disse uma frase que, até hoje, sempre que me lembro, sinto um arrepio. Essa menina, se crescer parecida com a mãe, só vai destruir a casa. Uma mulher que passa o dia a trabalhar, com a cabeça sempre no dinheiro e no trabalho como tu, que coisa boa pode ensinar? Se continuar perto de ti, só vai aprender a ser respondona e a achar-se dona do mundo. Ao ouvir aquilo, perdi completamente a calma. Não por me ter insultado a mim, mas por estar a olhar para a sua própria neta como um objeto que podia ser moldado, levado, separado da mãe sempre que ela quisesse. Baixei-me e abracei a Beatriz. A menina estava tão assustada que mal se atrevia a respirar. A sensação de pena, raiva e impotência fez-me sentir os olhos a arder. Levantei a cabeça e disse com uma voz que eu própria estranhei, de tão fria: "Nunca mais volte a falar em levar a minha filha." Nesse momento, o Rui entrou, ouviu a discussão e ficou parado à porta por alguns segundos antes de se aproximar. Tive uma réstia de esperança, muito breve, de que, pelo menos desta vez, ele percebesse que as coisas tinham ido longe demais. Mas não. O Rui apenas olhou para a mãe, depois para mim, e finalmente disse uma frase tão fraca e decepcionante: "Fala mais baixo, por favor." Apenas isso. Sem perguntar o que se passava, sem se preocupar com o motivo da minha voz alterada, sem olhar para o rosto pálido da filha agarrada à mãe. Numa discussão que dizia respeito diretamente à sua filha, a escolha dele foi pedir-me para falar mais baixo. Virei-me para o meu marido, e naquele momento já não sabia se sentia raiva ou desprezo. Perguntei-lhe muito baixo: "Ouviste o que a tua mãe acabou de dizer?" O Rui desviou o olhar, franzindo a testa como se eu fosse a única a causar problemas. "A mãe só está preocupada com a menina. Não transformes tudo num drama." Aquela resposta foi o corte final. Percebi, naquela casa, que se um dia eu não protegesse a minha filha, ninguém o faria por mim. Naquela noite, depois de deitar a Beatriz, fiquei sentada muito tempo ao lado da cama dela. A menina estava deitada de lado, com uma mão ainda a agarrar a minha blusa, como se tivesse medo que, se a largasse, eu desaparecesse. Acariciei-lhe o cabelo, ouvindo a sua respiração suave, com o coração num turbilhão. Sabia que não podia continuar assim. Comecei a pensar em sair de casa, não por impulso, mas como uma decisão séria. Pensei em esperar mais uns dias, organizar as finanças, encontrar um sítio adequado e depois levar a minha filha de vez, para não a deixar continuar a crescer sob o controlo e o desprezo diário. Mas, precisamente quando estava a preparar-me para essa decisão, a empresa anunciou uma viagem de trabalho urgente de 5 dias, relacionada com um projeto grande. Não podia recusar. Lembro-me muito bem da manhã em que me preparava para ir, sentia um pressentimento pesado como uma pedra. Mesmo assim, tentei parecer normal à frente da minha filha. Pedi a Beatriz, com mais insistência do que o habitual, que se acontecesse alguma coisa, me ligasse imediatamente. Pedi-lhe para se tapar bem à noite. Pedi-lhe para não ficar sozinha no pátio sem mim. A menina apenas me abraçou o pescoço, com os olhos a lacrimejar. "A mãe só vai por uns dias, não é?" Beijei-lhe a testa. Abracei-a com tanta força que senti um nó na garganta. "Sim, a mãe vai por uns dias e volta. Porta-te bem, mas se acontecer alguma coisa, diz logo à mãe. Percebeste?" Ao sair, ainda me virei para a olhar mais uma vez. A Beatriz estava de pé nos degraus. A sua pequena figura, as mãos juntas, o olhar dela para mim fez-me sentir uma pontada de inquietação inexplicável no coração. Na altura, pensei que era apenas preocupação a mais. Não imaginava que, em poucos dias, tudo iria piorar a um ponto que ultrapassaria os limites da paciência de uma mãe. O avião aterrou quando o relógio já marcava quase 3 da manhã. Mal tocamos o solo. Praticamente corri para a porta, sem esperar pela bagagem, apenas a agarrar a minha pequena mala de mão e o telemóvel. Durante todo o percurso desde o avião até a saída, a minha cabeça zumbia. O coração batia forte como se alguém estivesse a martelar dentro do meu peito. Já não sentia cansaço, nem frio,
apenas um pânico misturado com uma fúria que me impelia para a frente. Mal entrei no táxi. Liguei imediatamente para o Rui. Na primeira chamada, ele não atendeu. Na segunda, na terceira, o mesmo. Na quarta, finalmente, do outro lado da linha, atendeu. Com uma voz sonolenta e irritada. Já é de noite. Por que é que estás a ligar tanto? Só de ouvir aquela voz, o meu sangue ferveu. Disse. Palavra por palavra. Onde é que estás? O Rui hesitou um pouco, e depois respondeu evasivamente. Estou aqui com uns amigos, já estou a ir para casa. Cerrei os dentes, a voz baixa mas gelada. Vem para casa imediatamente. Já. Se acontecer alguma coisa à minha filha, aviso-te já. Não vou deixar isto assim. Talvez ele tenha percebido o tom invulgar da minha voz, porque ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou. O que é que se passa com a menina? Já não tinha paciência para explicar. Desliguei o telefone. Durante o resto do caminho, o táxi voava pelas ruas desertas, as luzes dos candeeiros projetavam-se no vidro como riscos de luz desfocados e compridos. Sentei-me na ponta do banco, com as mãos tão apertadas que ficaram dormentes. Na minha cabeça, apenas uma imagem. A minha filha encolhida no escuro, a chorar e a chamar pela mãe. Quando o carro parou em frente ao portão de casa, praticamente saltei para fora. Olhando de fora, a luz da sala estava acesa, o que significava que havia gente em casa, mas o portão de ferro estava trancado por dentro. Corri e comecei a bater no portão repetidamente, enquanto chamava em voz alta: Mãe, mãe, abra a porta para mim. Sem resposta. Comecei a chamar pelo meu marido, pela minha filha. Ninguém abria. Aquela casa, iluminada mas silenciosa, era assustadora. Comecei a bater com mais força, a mão doía, mas eu já não sentia dor. Passado um bocado, o vizinho do lado abriu a porta para ver o que se passava. O segurança do bairro, que estava a fazer a ronda, viu-me e assustou-se. A menina acabou de chegar de viagem? Por que é que está aqui fora a esta hora? Eu disse, quase sem voz. Ajude-me, por favor. A minha casa está trancada por dentro e há gente lá dentro. O segurança, ao ver o meu rosto pálido, não fez mais perguntas e ajudou-me a chamar por mais um bocado. Ninguém abria. Finalmente, teve de chamar outra pessoa das redondezas para ajudar. Demorou mais alguns minutos até que, de dentro da casa, se ouviu o som de chinelos a arrastarem-se. A porta abriu-se um pouco e a dona Adelaide apareceu. O cabelo arranjado, o rosto frio, sem qualquer sinal de surpresa ou embaraço. Olhou-me de cima a baixo e franziu a testa. O que é que vieste fazer a esta hora? Ao ouvir aquela pergunta, senti um arrepio. Não respondi, empurrei a porta e entrei diretamente. A primeira sensação foi de que a casa estava iluminada, mas fria, um frio muito desagradável, como se algo tivesse acontecido e todos estivessem a tentar esconder. Chamei em voz alta. Beatriz, onde estás? Sem resposta. Virei-me bruscamente para a dona Adelaide. Onde está a minha filha? Ela continuava ali, de braços cruzados, a voz indiferente. Ela está bem. Estás a exagerar. Foi precisamente aquela indiferença que me deixou mais em pânico. Não esperei mais. Corri diretamente para o pátio das traseiras. E então, via. No canto, no canil junto ao muro, sob a luz amarela e fraca, a Beatriz estava encolhida, a abraçar os joelhos. Tinha apenas uma camisola fina vestida, os pés descalços, o cabelo despenteado. Ao lado da casota velha do cão. E o cheiro a úmido e a mofo que me atingiu o nariz fez-me querer vomitar. Por um momento, fiquei paralisada, não por não acreditar, mas porque a cena era tão cruel que o meu cérebro não conseguia processar. Corri, ajoelhei-me e abracei-a com força. O corpo dela estava gelado, a tremer incontrolavelmente. Mal me viu, desatou a chorar. Um choro que parecia explodir depois de tanto tempo contido. Mãe! Mãe! Puxei-a para o meu colo, encostei o rosto dela ao meu peito, as mãos a tremer enquanto lhe acariciava as costas. A mãe está aqui. A mãe está aqui. Mas a minha própria voz também se quebrou. A Beatriz soluçava, sem conseguir formar frases completas. A avó disse que se eu não me portasse bem, tinha de dormir com o cão. A avó disse que se eu chorasse, ficava fechada mais tempo. Levantei-me de um salto, com ela ao colo, e virei-me. A dona Adelaide continuava no alpendre,
de braços cruzados, o rosto frio como pedra. Olhei diretamente para ela, o corpo a tremer de raiva. O que é que a senhora fez? Ela é uma pessoa, não um animal. Ela sorriu com desdém. Um sorriso que, quanto mais se olhava, mais perverso parecia. Estou a ensiná-la a conhecer o seu lugar. Se não se ensina desde pequena, depois fica malcriada como a mãe. Pensei que tinha ouvido mal. Dei um passo em frente, abraçando a minha filha com mais força. A senhora está louca? Ela é tão pequena. Ela não só não se sentiu culpada, como ainda ergueu as sobrancelhas. As crianças, se não se ensinam, quando crescem, só dão problemas. O que eu fiz ainda foi leve. Nesse momento, ouviu-se o som de uma mota a travar bruscamente a porta. O Rui entrou, ainda com uma expressão confusa. Mal me viu com a filha ao colo no meio do pátio, e a dona Adelaide atrás, ele parou. Olhei para o meu marido, à espera de uma reação de um pai normal, mas o Rui apenas gaguejou. De certeza que a mãe só a estava a assustar. Amor. Só aquela frase, e eu soube que já não havia nada a esperar. Fiquei ali, no meio do pátio, a abraçar a minha filha que tremia nos meus braços, a olhar para a minha sogra, para o meu marido, para a casa que eu tentei preservar com toda a minha paciência. Naquele momento, algo dentro de mim partiu-se. Já não era suportar, já não era tentar manter a paz, já não era fechar os olhos. Apenas me restava um pensamento, muito claro, muito frio, muito decidido. A partir de agora, eu não ia mais aguentar. Levei a Beatriz para o quarto, fechei a porta à chave e sentei-a na beira da cama. As minhas mãos tremiam tanto que tive de respirar fundo várias vezes para conseguir despir-lhe a camisola fina. A pele dela estava gelada, especialmente nos pés e nos braços. Peguei rapidamente numa toalha quente, limpei-lhe o corpo, vesti-lhe um pijama mais grosso e enrolei-a num cobertor. Durante todo o tempo, a Beatriz já não chorava alto, mas o corpo dela tremia intermitentemente. Sempre que se ouvia um barulho lá fora, os olhos dela abriam-se de repente, em pânico, como um passarinho que acabara de escapar de uma armadilha. Sentei-me ao lado dela, puxei-a para junto de mim. Já passou, a mãe está aqui. Repeti essa frase várias vezes, como se estivesse a acalmá-la e a mim mesma. Mas quanto mais a abraçava, mais sentia uma pontada estranha no coração. Não era apenas pena por ela ter sido maltratada, era um pressentimento mais sombrio de que, por trás do que acontecera naquela noite, poderiam haver coisas que eu ainda não sabia. A Beatriz encostou o rosto ao meu peito por um longo tempo antes de levantar a cabeça. Os olhos ainda estavam vermelhos, as pestanas inferiores úmidas. Acariciei-lhe o cabelo e perguntei muito baixo: Conta à mãe. O que aconteceu desde a tarde até agora? A menina mordeu o lábio, a mão a agarrar com força à minha blusa, como se, só de falar, todo aquele horror fosse voltar. Não insisti. Apenas lhe afaguei as costas ritmadamente. Passado um bocado, ela murmurou. A avó disse que eu tinha de obedecer, senão castigava-me. Continuei a perguntar, mais devagar. O que é que ela te mandou fazer? A Beatriz baixou a cabeça. A voz minúscula. Mandou-me ligar à mãe. Ensinou-me a dizer que a mãe tinha de mandar dinheiro para a avó. Se a mãe não desse dinheiro, eu ia ser castigada. Mal a frase terminou, senti o corpo inteiro arrefecer. Foi como se alguém me tivesse atirado um balde de água gelada à cabeça. Olhei para ela sem pestanejar, para ter a certeza de que não tinha ouvido mal. Repete lá para a mãe ouvir. A menina assustada olhou para a porta. A avó disse que eu tinha de dizer: se a mãe não der dinheiro, a avó não me compra comida boa. E depois bate-me e fecha-me. Fiquei paralisada. Na minha cabeça surgiram imediatamente as chamadas recentes da Beatriz. As vezes em que ela de repente me ligava durante uma reunião, a voz hesitante a dizer: Mãe, manda dinheiro para a avó. As vezes em que eu pensei que era uma criança a repetir o que ouvia os adultos dizerem. E uma vez em que ela disse: Mãe, manda dinheiro para a avó comprar leite, senão a avó ralha. Na altura, pensei que devia haver uma necessidade real em casa, ou que a dona Adelaide tinha vergonha de pedir e usava a neta. Nunca ousei pensar, que uma criança pudesse ser usada como um altifalante, como uma ferramenta para chantagear a sua própria mãe. A Beatriz olhou para mim, os lábios a tremer. Mãe, eu não queria dizer aquilo, mas a avó disse que se eu não obedecesse, não me deixava ver mais a mãe.
Ao dizer isto, desatou a chorar. Abracei-a com força, o meu corpo também a tremer. Percebi. Finalmente percebi porque é que, ultimamente, a voz da minha filha parecia tão estranha sempre que me ligava, como se estivesse a recitar algo que tinha decorado. Percebi porque é que, sempre que se falava em dinheiro, a dona Adelaide nunca agradecia e ainda agia como se fosse algo que eu tinha a obrigação de fazer. Afinal, por trás de tudo, não havia apenas crueldade, havia cálculo. Limpei as lágrimas da minha filha, tentando manter a voz o mais calma possível. Além de te mandar ligar a pedir dinheiro, o que mais é que a avó te mandou fazer? A menina soluçou e disse timidamente. A avó disse que a mãe, por trabalhar o dia todo, não gosta de mim, que só a avó é que cuida de mim. Disse que se eu lhe obedecesse, depois a mãe ia gostar mais de mim. Fechei os olhos por um segundo, o peito doía-me, não por surpresa, mas por nojo. Uma criança tão pequena, e aquela mulher não só a ralhava e castigava, como também estava, aos poucos, a distorcer o seu pensamento, a plantar-lhe medo e complexos na cabeça e a usar a sua inocência para a manipular. Perguntei, com a voz rouca. E ela disse alguma coisa sobre hoje? A Beatriz acenou com a cabeça, as lágrimas a caírem de novo. A avó disse que se eu chorasse mais, me fechava por mais tempo. Disse que mesmo que a mãe voltasse, não me ia conseguir salvar. Ao ouvir aquilo, não consegui ficar mais tempo sentada. Todas as peças do puzzle na minha cabeça se encaixaram com uma rapidez assustadora. As chamadas estranhas, as vezes em que a minha filha pedia dinheiro para a avó, as quantias que eu transferia sem uma explicação clara, as mudanças estranhas na forma como a minha filha me olhava, através do ecrã do telemóvel, não era por acaso, não era um acesso de raiva momentâneo. Isto já acontecia há algum tempo, de forma silenciosa e intencional. Tapei a minha filha com o cobertor, pedi-lhe para ficar quieta no quarto. Levantei-me, abri a porta e saí. A sala ainda estava iluminada, a dona Adelaide sentada no sofá, o rosto frio como se nada tivesse acontecido. O Rui estava encostado à parede, a desviar o olhar. Fui direta ao assunto, sem rodeios. A senhora está a usar a minha filha para me extorquir dinheiro, não está? Mal a pergunta saiu da minha boca, senti a minha própria voz estranha, calma ao ponto de ser assustadora. A dona Adelaide não se assustou, nem se deu ao trabalho de negar. Apenas sorriu com desdém. Extorquir dinheiro. Que palavra feia. O dinheiro que tu ganhas também é dinheiro desta casa. Eu ensino a minha neta a exigir os seus direitos. Qual é o mal? Olhei-a nos olhos. Que direitos? O direito de ser ameaçada de ficar fechada se a mãe não der dinheiro? Ela elevou a voz. Tu vais trabalhar, sentas-te numa cadeira confortável e deixas a tua filha para eu cuidar. Se eu tirar algum dinheiro, qual é o problema? Achas que a vou criar de graça? Antes que eu pudesse responder, o Rui interveio, a voz cansada e irritada. Estás a exagerar. A mãe só quer o bem da neta. Se continuas a acusá-la assim, como é que se pode conversar? Virei-me bruscamente para o meu marido e ri-me, um riso frio. O bem dela é fechá-la num canil? Ou o bem dela é transformá-la numa ferramenta para me tirar dinheiro? O Rui ficou sem palavras por um momento, mas depois insistiu. Não fales assim com a mãe. Foi essa frase que me fez perceber mais uma coisa. Não era apenas a dona Adelaide. Esta crueldade só existia porque havia sempre alguém que a tolerava. Fiquei no meio da sala, a olhar para mãe e filho. E de repente, tudo naquela casa se tornou claro. As palavras sarcásticas, as chamadas da minha filha a pedir dinheiro, as despesas inexplicáveis, os castigos desumanos, tudo não eram impulsos isolados. Era uma cadeia de comportamentos calculados, passo a passo. E só naquele momento percebi verdadeiramente que aquela noite não fora a primeira explosão, fora apenas a primeira vez que eu tinha visto, com os meus próprios olhos, a verdadeira face daquele plano. Não voltei imediatamente para o quarto. Depois de ouvir a própria dona Adelaide admitir que usava a Beatriz para me pressionar financeiramente, algo dentro de mim partiu-se. Todas as vezes que aguentei, todas as vezes que engoli a humilhação para manter a paz em casa, de repente, pareceram ridículas. Virei costas, fui ao quarto, peguei no telemóvel, voltei para a sala e, de pé no meio da divisão, disse com uma voz que já não era alta, mas cortante como uma faca: sentem-se todos.
Hoje vamos esclarecer isto. Talvez nem a dona Adelaide nem o Rui estivessem habituados a ver-me assim. Não era uma raiva barulhenta, mas a frieza de alguém que foi levado ao limite. O Rui ficou petrificado ao lado do sofá, a piscar os olhos repetidamente. Enquanto a dona Adelaide continuava sentada, o queixo ligeiramente levantado, com a expressão de quem tinha a razão do seu lado. Puxei uma cadeira para o Rui se sentar à minha frente e sentei-me na cabeceira da mesa. A porta do quarto continuava fechada. Lá dentro estava a minha filha, encolhida nos cobertores. Só de pensar nisso, a minha mão começou a tremer. Coloquei o telemóvel no meio da mesa e carreguei no play da gravação da chamada da meia-noite. A sala encheu-se com o choro entrecortado da Beatriz. Mãe, a avó pôs-me a dormir no canil. Tenho muito medo. A voz da minha filha, minúscula, a tremer, misturada com o ladrar de um cão e o som metálico de algo a bater. A cada som, senti a minha cabeça a ficar dormente. Não olhei para o telemóvel. Olhei diretamente para os rostos de mãe e filho. Quando a gravação terminou, a sala ficou tão silenciosa que se ouvia o tic-tac do relógio na parede. Virei o telemóvel na direção da dona Adelaide, a voz baixa, mas a articular cada palavra. Explique lá. A isto é que a senhora chama educar? Ela não ficou embaraçada como eu esperava. Pelo contrário, apenas sorriu com desdém, pegou na chávena de água, bebeu um gole e pousou-a na mesa com um som seco. Tudo o que eu faço é por esta casa. Tu ganhas uns trocos e achas-te muito boa, mas não sabes educar um filho. Se não deixas que outros a eduquem, depois ela sobe-te a cabeça. Ouvi e senti o sangue a subir-me ao rosto. A senhora chama fechar uma criança num canil de educar? Perguntei de novo. Desta vez, a minha voz alterou-se. Ela respondeu imediatamente, com rispidez. E tu achas que as crianças têm de ser tratadas com paninhos quentes? Se portam mal, têm de ser corrigidas. Antigamente, eu criei os meus filhos com muito mais dificuldades e ninguém morreu. Bati com força na mesa. O som fez o Rui sobressaltar. A senhora não tem o direito de maltratar a minha filha, disse, quase a ranger os dentes. Seja quem for, não tem esse direito. A dona Adelaide recostou-se na cadeira, os lábios a torcerem-se num sorriso perverso. Se queres criá-la, dá-me dinheiro, se não, deixa-me a mim educá-la. Achas que é fácil criar uma criança? Comida, escola, eletricidade, água, isto e aquilo. Quem é que paga? Tu passas o dia fora, quase nunca estás em casa. Agora que ela está a ficar malcriada, a culpa não é tua, é de quem? Aquela frase foi como uma bofetada, não por doer, mas por expor tudo. Finalmente percebi. Aos olhos dela, a Beatriz não era uma neta que precisava de ser amada, era apenas uma desculpa, uma alavanca, algo que ela usava para me controlar. Virei-me para o Rui, que desde o início se mantinha ali, com as mãos entrelaçadas, a olhar ora para a mãe, ora para o chão. Um pai que ouve a sua filha a chorar numa gravação, que ouve claramente o relato de ter sido fechada num canil e ainda assim fica sentado, imóvel como uma sombra. Olhei para ele, e pela primeira vez na vida, vi com tanta clareza a cobardia desprezível daquele homem. Fala, disse devagar e friamente. Escolhe. A tua pequena família, ou o teu silêncio cobarde. O Rui engoliu em seco, os lábios a moverem-se várias vezes sem emitir som. Eu não desisti. Já ouviste tudo. A tua filha foi tratada assim, vais dizer alguma coisa? Ou vais continuar a dizer que a mãe só a está a educar para o bem dela? O Rui baixou a cabeça, a voz minúscula. Tem calma. Vamos conversar com calma. Ri-me, mas foi um riso que, ao ouvir, eu própria senti amargo. Com calma. Queres ter calma até quando? Até a menina ser fechada outra vez, ou até ela crescer e tremer como varas verdes sempre que vê a avó, e isso continuar a ser normal. O Rui calou-se. Não se atrevia a olhar para mim. A dona Adelaide interveio imediatamente, a voz ácida como vinagre. Ele é meu filho. Sabe o que é o respeito? Não responde à mãe como tu. Não olhei mais para ela. O meu olhar continuava fixo no meu marido. Esperei, mesmo que fosse por uma única frase, uma frase a defender a filha, uma frase a admitir que a mãe dele estava errada. Mas não houve nada. O Rui continuou ali, os ombros ligeiramente encolhidos,
os olhos pregados no chão, como se bastasse não levantar a cabeça para tudo passar. Foi esse silêncio a resposta final. Mais claro do que qualquer desculpa, mais doloroso do que qualquer ralhete. Naquele momento, percebi que aquele homem nunca ficaria do nosso lado quando tivesse de escolher. Ele podia saber o que era certo e errado, podia sentir pena, até podia saber que era um cobarde, mas continuava a escolher baixar a cabeça. E quando um pai escolhe baixar a cabeça perante o autoritarismo da sua mãe, a sua filha já não tem onde se apoiar senão na mãe. Sentei-me direita, sentindo como se algo dentro de mim tivesse desmoronado, mas ao mesmo tempo, algo se erguia, muito claramente. Sem esperança, sem espera, sem qualquer ilusão de que esta casa ainda poderia ser pacífica se eu aguentasse mais um pouco. Olhei para o Rui uma última vez. Vi que ele continuava de cabeça baixa. E foi nesse preciso momento que despertei completamente. Após o confronto daquela noite, a casa mergulhou num silêncio anormal. Já não se ouviam as críticas ácidas da dona Adelaide, nem o mau humor disfarçado do Rui sempre que eu mencionava a nossa filha. Mas foi precisamente esse silêncio que me sufocou mais do que qualquer discussão. Era como a calmaria antes da tempestade, uma superfície serena, mas por baixo, uma corrente escura e turbulenta a formar-se. A partir da manhã seguinte, a dona Adelaide quase não me dirigiu a palavra. Andava pela casa de um lado para o outro, com o rosto gelado e um olhar cortante na minha direção. Já não era o habitual olhar crítico e incômodo, mas sim um ódio contido, à espera de uma oportunidade para explodir. Várias vezes, apanhei-a à porta da cozinha a olhar para o meu quarto, com um olhar silencioso e venenoso, que arrepiava só de o cruzar. Quanto ao Rui, optou por me evitar. Saía mais cedo, chegava mais tarde, e depois do jantar, enfiava-se no telemóvel ou ia para o quarto, como se nada tivesse acontecido em casa. Era a sua tática habitual, fugir até o problema arrefecer. Mas desta vez, eu sabia que não ia deixar as coisas passarem como dantes. A Beatriz, por sua vez, não se afastava de mim um único passo. Se eu ia para a cozinha, ela seguia-me. Se eu ia à casa de banho, ela sentava-se à porta à espera. À noite, dormia abraçada ao meu braço com tanta força que por vezes ficava dormente, mas eu não me atrevia a mexer. Bastava ouvir o som dos chinelos da avó no corredor para os ombros dela se contraírem e os olhos se abrirem, assustados. Uma vez pedi-lhe para dormir, que a mãe estava ali. Ela sussurrou-me, muito baixo: "Mãe, não deixes a avó levar-me, por favor." Só essa frase foi suficiente para sentir o meu coração apertar. Percebi que o medo dela já não era algo passageiro. Tinha se instalado na sua mente como um verdadeiro trauma. Comecei a fazer o que devia ter feito há muito mais tempo. Não disse a ninguém, nem demonstrei nada. Mas na minha cabeça já tinha delineado cada passo com clareza. A primeira coisa foi contactar um antigo colega da faculdade, que agora era advogado. Não lhe contei a história toda. Enviei-lhe apenas uma mensagem. "Preciso da tua ajuda com umas questões relacionadas com a minha filha e os bens no casamento." Menos de meia hora depois, ele ligou-me. Fui para a varanda atender. Falei baixo, mas de forma concisa sobre tudo o que era necessário. Do outro lado, ele ficou em silêncio por um bom bocado e depois disse: "Não subestimes mais a situação. Começa a guardar todas as provas. Quanto mais cedo, melhor." Ao desligar, sentei-me em frente ao computador e verifiquei todos os documentos, extratos bancários e as transferências que tinha feito no último ano. Inicialmente só queria confirmar que não me tinha enganado, mas quanto mais via, mais arrepiada ficava. Havia muitas transferências que fiz com descrições muito genéricas, como despesas familiares, propinas da filha, pagamento de contas. Mas somando tudo, o valor era muito maior do que eu imaginava. Havia meses em que o dinheiro levantado era quase o dobro das despesas normais da casa. Antes, por confiar, não verificava com atenção. Agora, ao abrir e ver cada linha, percebi a minha ingenuidade. Somei cada valor, com a caneta na mão, parando várias vezes de tão zangada que estava. Havia transferências que coincidiam exatamente com as chamadas da Beatriz a pedir dinheiro para a avó. Havia outras que, 1 ou 2 dias depois, eram seguidas por transações estranhas que eu não me lembrava de ter feito. Ao investigar melhor, descobri algo que me deixou os cabelos em pé. Algumas mensagens de confirmação de transações no meu telemóvel tinham desaparecido. Não eram poucas,
tinham sido apagadas seletivamente. As de valores mais pequenos ainda lá estavam, mas as suspeitas tinham desaparecido como se nunca tivessem existido. Consultei os meus e-mails e liguei para o banco para confirmar. O banco ainda tinha o histórico completo. Fiquei imóvel em frente ao ecrã por um longo tempo, o coração a bater forte, um arrepio na espinha. O meu telemóvel só eu o usava, mas houve algumas vezes em que o deixei na sala enquanto ia tomar banho, ou quando adormeci no sofá, ou quando estava ocupada com a minha filha. Lembrei-me das vezes em que o Rui pegou no meu telemóvel a dizer que o estava a carregar. Das vezes em que a dona Adelaide perguntou, como quem não quer a coisa, qual era a password do telemóvel. Para o caso de precisar de ligar para a filha. Antes, não liguei. Agora, ao pensar nisso, senti um nojo imenso. Comecei a suspeitar que não era só a minha filha que estava a ser usada como ferramenta, mas também as minhas finanças, que estavam a ser controladas aos poucos, através da minha própria negligência. A partir desse dia, mudei todas as passwords do telemóvel, das contas bancárias e dos e-mails. Não disse nada, nem demonstrei qualquer alteração no meu comportamento. Por fora, continuei a ir trabalhar, a ir buscar a minha filha, a cozinhar como sempre. Mas por dentro, já não era a mulher que se resignava para manter a paz em casa. Observava cada olhar, cada gesto de mãe e filho. E então, numa noite, ouvi algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Nesse dia, fui à cozinha buscar água. Ao passar pelo quarto da dona Adelaide, ouvi a voz da minha cunhada, a Carla. A porta estava entreaberta. As duas falavam muito baixo, mas na noite silenciosa, cada palavra era audível. A voz da dona Adelaide estava cheia de um triunfo disfarçado. Aquela menina, basta assustá-la um bocadinho e ela obedece logo. Continuo a usá-la para pressionar a outra. Vais ver que ela acaba por largar o dinheiro. A Carla riu-se baixinho. Então continua a apertar com ela, mãe. Esse tipo de mulher só tem medo que a filha sofra. Parei a porta. A mão que segurava o copo de água a apertar com tanta força que os nós dos dedos doíam. Era mesmo verdade. Eles sabiam perfeitamente que o meu ponto fraco era a Beatriz e escolheram atacar precisamente aí. Não entrei. Não fiz escândalo. Voltei silenciosamente para o quarto, pousei o copo de água na mesa e fiquei a olhar para a minha filha a dormir. O rosto dela, mesmo a dormir, estava tenso, as pestanas a tremerem de vez em quando, como se estivesse a ter um pesadelo. Acariciei-lhe o cabelo, com o coração a doer tanto que quase ficou dormente. Foi nesse momento que percebi que não havia mais volta a dar. Se eu continuasse a ser branda, a esperar, a ter esperança de que os outros mudassem por si, seria eu mesma a empurrar a minha filha de volta para aquele inferno. Baixei-me, ajeitei-lhe o cobertor e fiquei a olhar por um longo tempo para o seu pequeno rosto adormecido. Dentro de mim, já não havia raiva impulsiva, mas sim uma frieza muito clara. Desta vez, não ia apenas reagir, ia acabar com tudo. Naquela noite, depois de ouvir claramente as palavras da dona Adelaide com a minha cunhada no corredor, quase não dormi. Mas desta vez, não fiquei na cama a chorar ou a culpar-me. Sentei-me à pequena secretária do quarto, abri o computador, o telemóvel e coloquei tudo o que tinha à minha frente. Desde as gravações, as mensagens, as fotografias dos extratos bancários, até as fotos que tirei às escondidas dos pés sujos e frios da Beatriz quando a tirei do canil. Sabia que se continuasse a agir com base nas emoções, iria perder outra vez. Para proteger a minha filha, tinha de ser mais lúcida do que eles. Comecei a organizar tudo, como alguém que junta cacos para reconstruir a verdade. Primeiro, a gravação da chamada da meia-noite da Beatriz. Depois, as gravações mais recentes, incluindo a confissão da dona Adelaide sobre ensinar a neta a exigir os seus direitos e a conversa com a minha cunhada, em que dizia que aquela menina basta assustá-la, e ela obedece. Guardei tudo cuidadosamente em vários locais, enviei para um e-mail privado e coloquei numa pasta escondida. Não me podia permitir ser descuidada outra vez. Um deslize e mãe e filha seriam novamente encurraladas. A seguir, as fotografias. Fotografei claramente cada canto do pátio traseiro. O canil, a casota velha, o chão de cimento frio onde a minha filha foi fechada. Fotografei também a roupa fina que a Beatriz vestia naquela noite, e as marcas vermelhas tênues no pulso dela por ter sido puxada com força. Cada vez que carregava no botão, a minha mão tremia, mas não parei.
Havia coisas que, por mais que dossem, tinham de ser guardadas, não para me torturar, mas para que mais tarde ninguém pudesse negar que tudo não passava de um exagero meu. Depois passei para a parte financeira. As páginas dos extratos, cheias de números, apareceram à minha frente, frias e mais claras do que qualquer discussão. Marquei cada valor anormal, cada vez que a Beatriz ligou a pedir dinheiro que coincidia com um levantamento. Cada transação que eu não me lembrava de ter autorizado. Quanto mais comparava, mais percebia que isto já não eram pedidos esporádicos. Eles agiam de forma consistente, calculada e com a certeza de que eu iria aguentar sempre por causa da minha filha. Nesse momento, verifiquei novamente uma pasta de documentos antigos guardada na gaveta mais baixa. Eram os documentos da casa que raramente abria, pensando que não eram importantes. E foi aí que descobri algo tão crucial, que tive de ficar sentada em silêncio por alguns minutos. A casa onde vivíamos ainda estava em meu nome. Era uma casa que eu comprei antes do casamento, com as minhas próprias poupanças e com alguma ajuda dos meus pais. A escritura foi concluída antes do dia do casamento. Só porque, depois de casarmos e nos mudarmos para lá, e de ouvir mãe e filho a repetirem que a casa é de ambos e que marido e mulher não deviam fazer divisões, eu própria me fui deixando levar, como se, de repente, tudo se tivesse tornado um bem comum. Abri cada página, li cada linha com atenção. O meu nome estava lá, claro. Sem ambiguidades. Sem o nome do Rui como comproprietário. Sem qualquer documento de transferência ou partilha de propriedade. A minha primeira sensação não foi de alegria, mas de um arrepio. Afinal, eles não estavam apenas de olho no meu salário, nos meus bônus, no dinheiro que eu ganhava todos os meses, eles viviam descaradamente na minha casa, usavam a minha própria filha para me pressionar e, passo a passo, fizeram-me acreditar que eu não tinha qualquer direito naquele lugar. Sentei-me direita, um pensamento surgiu mais claro do que nunca. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, queriam também o meu lugar. A partir desse momento, decidi mudar as regras do jogo. Não ia mais confrontá-los com emoções. Tinha de os deixar pensar que eu tinha acalmado, que tinha medo, que tinha aceitado ceder para proteger a minha filha. Só assim é que eles revelariam mais falhas. Na manhã seguinte, fui para a cozinha, como de costume. Continuei a cozinhar, a manter-me em silêncio, a dar à dona Adelaide a sensação de que a noite anterior tinha sido apenas uma grande explosão e que todos acabariam por se acalmar e ceder. Ela olhou-me com um ar inquisidor, e eu não desviei o olhar. Agi com naturalidade. Ao almoço, tomei a iniciativa. Olhei para a dona Adelaide e disse, com uma voz neutra: se a senhora quer dinheiro, eu posso dar, mas a partir de agora, tem de me deixar educar a minha filha. Ela levantou a cabeça bruscamente, os olhos a brilhar por um instante, o brilho de quem vê a isca que queria cair no sítio certo. Um segundo depois mudou de atitude, a voz artificialmente doce, que chegava a ser arrepiante. Estás a ver? É assim que nos entendemos. Quando os mais velhos dão um conselho, deve-se ouvir. De que serve fazer escândalo? Baixei a cabeça e servi comida à minha filha sem discutir. Dentro de mim, só um pensamento. Continua a falar. Continua a pensar que ganhaste. O Rui, sentado ao lado, ao ver o ambiente subitamente mais calmo, suspirou de alívio, como alguém que acaba de ser perdoado. Virei-me para o meu marido, a voz tão calma que até ele pareceu surpreendido. Vou transferir mais dinheiro, mas a partir de agora, tudo tem de ser claro. Que despesas, que valor, para quem? Preciso de saber tudo. O Rui piscou os olhos várias vezes e acenou rapidamente com a cabeça. Sim, sim, assim está bem, com clareza é mais fácil. Olhei para aquele rosto e senti uma vontade de rir amarga. Um homem que, ao ouvir a mulher dizer que ia transferir mais dinheiro para a sua mãe, até o olhar se suavizava, como se tudo o que tinha acontecido pudesse ser apagado com mais algumas transferências. Mas eles não sabiam. Nessa mesma tarde, enviei toda a documentação para o meu amigo advogado. Marquei uma reunião. Preparei os documentos da casa, os extratos bancários, as cópias das gravações, as fotografias, tudo impresso e organizado por ordem. Criei uma pasta separada para tudo o que se relacionava com a Beatriz. Porque, naquele momento, percebi claramente que, para acabar com tudo de vez, não podia ficar-me por discussões em casa. Tinha de ir a um lugar onde as palavras deles já não valiam nada comparado com as provas que eu tinha na mão. Naquela noite, sozinha em frente ao espelho do quarto,
Vi o meu rosto visivelmente mais magro. Havia cansaço, dor e até arrependimento por ter deixado as coisas arrastarem-se por tanto tempo. Mas naqueles olhos, pela primeira vez em muito tempo, vi algo diferente, mais claro do que tudo: determinação. Sorri de lado, um sorriso tão frio que até eu estranhei. Vocês pensam que estou a ceder, mas na verdade estou a preparar o golpe final. Na manhã seguinte, disse a toda a família que à noite iria cozinhar um jantar decente para conversarmos e esclarecermos as coisas. Usei de propósito um tom calmo e cansado, o de uma mulher que, depois de dias de tensão, só queria paz. A dona Adelaide, ao ouvir, olhou-me de lado, os cantos da boca a levantarem-se num sorriso de satisfação. Ela pensava que eu tinha mesmo cedido. O Rui também pareceu aliviado, e até perguntou, hesitante: então hoje venho mais cedo? Eu apenas acenei com a cabeça, sem dizer mais nada. Ao meio-dia, liguei de propósito à minha cunhada, a Carla, e convidei-a para jantar conosco, para estarmos todos juntos. Eu sabia bem que, para arrancar todas as máscaras desta família, tinha de ter presentes todos os que contribuíram, com palavras ou ações, ou que pelo menos sabiam e fecharam os olhos. Durante toda a tarde, cozinhei como sempre, até com mais cuidado do que o habitual. Queria que por fora tudo parecesse normal, como um jantar de reconciliação que qualquer um pensaria ser o resultado de a mulher da casa finalmente ter ganho juízo. A Beatriz sentou-se num canto da cozinha a observar-me, o olhar ainda assustado. Mas eu disse-lhe que a noite era para se sentar ao meu lado, que não precisava de ter medo de nada. A menina apenas acenou, a sua pequena mão a agarrar a minha blusa como se tivesse medo que eu desaparecesse. Foi precisamente o tremor da mão dela que me manteve ainda mais lúcida, que não me permitiu fraquejar a meio do caminho. À noite, a família sentou-se à mesa, completa. A dona Adelaide no seu lugar habitual à cabeceira, com a pose de vencedora, mal se sentou, ajeitou a roupa e disse, meio a brincar, meio a provocar: se tivesses ganhado o juízo mais cedo, tínhamos evitado esta confusão toda. A casa estava em paz, armaste um escândalo e agora voltas para a mesma mesa de jantar. A Carla ao lado ainda se riu em concordância. O Rui evitava olhar para mim, apenas se concentrava em tirar as espinhas do peixe. A sua habitual tática de fuga, de um homem que pensa que o silêncio o isenta de responsabilidades. Eu não respondi. Puxei a cadeira para a Beatriz se sentar bem junto a mim e coloquei o telemóvel virado para baixo, ao meu lado direito. Todos os meus movimentos eram lentos, deliberados e frios. O jantar mal tinha começado e a dona Adelaide já recomeçava com as suas indiretas. Olhou de relance para a Beatriz e suspirou. Um suspiro alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Esta família está à beira da extinção, só porque não temos um único rapaz. Aquela frase caiu na mesa como uma gota de azeite a ferver. A Carla parou, o Rui levantou a cabeça rapidamente e voltou a baixar. Ela. E eu. Eu pousei os talheres e levantei os olhos, olhando diretamente para ela. A senhora diz que a família está em extinção e essa é a razão para maltratar a sua neta. O ambiente à mesa gelou. A dona Adelaide fechou a cara imediatamente, mas ainda tentou manter o tom de uma pessoa mais velha ofendida. Fala com cuidado. Eu educo a minha neta. Nunca a maltratei. O Rui virou-se para mim, a voz hesitante e irritada. O que é que estás a dizer? Eu não olhei para ele. Peguei no telemóvel, desbloqueei-o, carreguei no vídeo que tinha preparado e coloquei-o no meio da mesa, com o ecrã virado para todos. A luz do telemóvel iluminou o rosto de cada um. No ecrã, a imagem do pátio traseiro naquela noite. O canil, o chão de cimento frio e a minha filha encolhida lá dentro. O choro da Beatriz ouvia-se, baixo mas perfeitamente audível. Ninguém disse nada. A Carla ficou pálida, o Rui petrificado, e a dona Adelaide cerrou os lábios, a mão que segurava a taça a apertar-se um pouco. Deixei o vídeo correr até ao fim e depois desliguei-o. O meu rosto já não estava quente. A minha voz não se alterou. Foi precisamente a minha calma que tornou o ambiente à mesa sufocante. Não parei por aí. Abri outro ficheiro de áudio. O ficheiro que ouvi repetidamente nas últimas noites. Do telemóvel, ouviu-se a voz de uma mulher mais nova do que eu, com um tom mimado que chegava a ser enjoativo. Volta para tua mãe, querido. Eu trato de te dar um filho rapaz. Mal a frase terminou, foi como se todo o ar da cozinha tivesse sido sugado.
Virei-me para o Rui. Já não havia para onde ele fugir. Explica lá. Tratar de dar um filho rapaz. Como assim? O Rui ficou visivelmente pálido. Os talheres caíram-lhe da mão, fazendo um som seco na borda do prato. A boca abriu-se e fechou-se, como se num instante todas as mentiras que ele tinha preparado se tivessem desvanecido. Eu não tive pressa, apenas o olhei, um olhar longo o suficiente para a sua cobardia e imundície se revelarem por completo. A dona Adelaide foi a primeira a reagir. Bateu com força na mesa, a voz estridente. De onde é que tiraste isso para enxovalhar o teu marido? Um homem sai, convive. É normal que haja uma ou outra a ligar. Rime, mas foi um riso sem qualquer calor. Normal? Normal ao ponto de prometerem dar um filho rapaz ao meu marido? Normal ao ponto de a senhora considerar esta neta um estorvo, um espinho a ser arrancado porque não é um rapaz? A Beatriz ao meu lado, ao ouvir aquilo, encolheu-se. A mão dela apertou a minha. Segurei-lhe na mão com firmeza e olhei para cada um à mesa. Naquele momento, já não os via como marido, sogra, cunhada. Via apenas um grupo de pessoas que tratou a minha filha como um objeto que podia ser pisado, que me tratou como uma carteira, e que agora ainda queria abrir caminho para outra criança que nem se sabia de onde vinha. Disse lentamente. Cada palavra a cair fria como gelo. Afinal, a minha filha foi tratada assim para abrir caminho para outra. Depois de eu dizer aquela frase, a mesa ficou como que congelada. Ninguém se atreveu a mexer nos talheres. O cheiro da comida ainda estava no ar. Mas a atmosfera tornou-se densa, tão sufocante que se ouvia a respiração pesada de cada um. O Rui continuava petrificado, o rosto sem uma gota de sangue. A Carla olhava ora para mim, ora para o irmão, com um ar confuso, mas ainda a tentar defendê-lo por hábito. E a dona Adelaide, depois de uns segundos de espanto, endireitou-se, como se finalmente tivesse decidido que já não precisava de fingir. Abri novamente o telemóvel. Desta vez, não era um vídeo ou uma gravação curta, mas uma série de mensagens que eu tinha capturado, juntamente com alguns ficheiros reencaminhados de um e-mail privado. Deslizei por cada uma delas e coloquei o telemóvel à frente do Rui. Lê. Podes ler em voz alta se quiseres. Ou queres que eu leia por ti? As mãos dele tremiam ao ver o nome Liliana no ecrã. As palavras que apareceram não precisavam de mais explicações. Fica descansado, querido. Eu dou-te um filho rapaz como a tua mãe quer. A tua mãe diz que não podes ficar sem descendência. A outra já teve uma filha. Depois não se sabe para quem fica a casa. A cada mensagem que aparecia, o rosto do Rui ficava um pouco mais pálido, não de vergonha perante a mulher, mas a palidez de quem é apanhado na sua parte mais suja. Eu já não estava surpreendida. Para ser sincera, desde que ouvi a voz daquela mulher na gravação, já suspeitava de algo. Mas suspeitar é uma coisa. Ver com os meus próprios olhos o meu marido e a minha sogra a planearem ter um filho rapaz, tratando a sua própria filha como um objeto dispensável, foi outra facada. A dona Adelaide olhou para o telemóvel por alguns segundos e depois disse: já sem rodeios, fui eu que lhe disse para ir arranjar quem lhe desse um herdeiro. Qual é o mal? A frase caiu na mesa, com uma clareza arrepiante. A Carla inspirou fundo, o Rui baixou a cabeça, as mãos cerradas no colo, e eu apenas olhei para ela, não por surpresa, mas porque finalmente ela admitiu aquilo que escondeu por baixo de uma capa de moralidade durante tantos anos. Perguntei lentamente: o que é que a senhora acabou de dizer? Ela torceu os lábios, o olhar gelado. Disse que fui eu que lhe disse para ir arranjar quem lhe desse um herdeiro. Esta casa tem de ter um rapaz. Qual é o mal? Se tu não o podes dar, ele tem de arranjar outra pessoa. Ou íamos deixar esta casa sem descendência? Ouvi cada palavra e senti a garganta seca e amarga. Afinal, durante todo este tempo, aos olhos dela, o facto de eu ter tido a Beatriz não era apenas uma desilusão, era um crime. O crime de não ter dado um neto à família do meu marido para ela se poder orgulhar. O Rui finalmente falou, a voz minúscula, como a de alguém que acabou de ser estrangulado. Eu só queria ter um filho rapaz. Ri-me, mas foi um riso tão amargo que até eu estranhei. E por isso deixaste a tua filha ser fechada num canil? Perguntei diretamente, sem desviar o olhar dele. O Rui ficou tenso, os lábios a moverem-se, mas não conseguiu responder. Continuei a pressionar. A voz cada vez mais fria.
Ou na tua cabeça é mais simples? Já tens um filho rapaz, esta já não é precisa. Já tens quem te dê o que queres, então mãe e filha que se arranjem. O Rui continuou em silêncio. Foi esse silêncio que foi mais nojento do que qualquer confissão. Mostrava que ele não só tinha esses pensamentos, como não tinha a decência de os negar. A Carla interveio, a voz irritada. A tentar puxar a conversa para o isto acontece em todas as famílias. Estás a exagerar, de que serve isto? Não é raro um homem querer ter um filho rapaz. Virei-me para ela, o coração gelado. Não, disse muito claramente. Trair já é sujo, usar uma criança para extorquir dinheiro, para ameaçar a mãe e depois maltratá-la por ser rapariga, isso já não é algo que acontece em todas as famílias, isso é um crime. Aquela frase fez os três à minha frente pararem. A dona Adelaide semicerrou os olhos, como se estivesse a avaliar se eu estava a brincar ou a falar a sério. A Carla ficou mais pálida do que antes, e o Rui levantou a cabeça bruscamente. Pela primeira vez durante todo o jantar, ele olhou-me diretamente nos olhos. Eu sabia que eles estavam a começar a ter medo, não por eu ter descoberto a traição. O que eles temiam era que eu já não estivesse disposta a resolver as coisas dentro de quatro paredes. Levantei-me. A cadeira arrastou-se no chão com um som estridente. Coloquei o telemóvel na mesa, olhei para cada um deles. A voz não era alta, mas tão firme, que ninguém podia fingir que não ouviu. Eu já apresentei queixa. O rosto do Rui ficou sem expressão. Queixa? Queixa de quê? Perguntou ele, a voz a falhar. Respondi diretamente. Maus tratos a menores, coação psicológica sobre menor, e o que eu tenho em mãos é suficiente para vocês não poderem negar. A dona Adelaide levantou-se de um salto, batendo com força na mesa. Atreves-te! Olhei para ela sem qualquer hesitação. Não só me atrevo, como esperei por este dia. Virei-me para o Rui e depois para a Carla, olhando para cada um dos rostos que pensaram que eu iria aguentar para sempre por causa da minha filha, por causa da palavra família. A partir do momento em que transformaram a minha filha numa ferramenta, disse lentamente: vocês mesmos escolheram as consequências. Lá fora, o vento soprava com força, fazendo a porta de rede tremer. Dentro de casa, ninguém disse mais nada. Puxei a cadeira da Beatriz para trás de mim, para ela ficar bem junto a mim. E fiquei ali, de costas direitas, o coração frio como gelo. E hoje, disse com a voz baixa, mas firme como um prego, é o dia em que vocês vão enfrentar as consequências. Mal terminei a frase, a campainha tocou. Não foi um toque rápido, mas dois toques curtos, decisivos e frios, como um ponto final pré-determinado. Toda a mesa sobressaltou-se. O Rui levantou-se de um salto por reflexo, a cadeira caiu no chão com um estrondo. A Carla virou-se bruscamente para a porta, o rosto pálido. E a dona Adelaide, embora tenha hesitado por um instante, rapidamente recuperou a sua arrogância, como se acreditasse que ninguém se atreveria a tocar-lhe. Eu não me mexi, apenas virei a cabeça para a porta e disse calmamente: vai abrir. O Rui ficou parado por alguns segundos, como se os pés estivessem pregados ao chão. Repeti desta vez com a voz mais baixa, mas mais cortante. Vai abrir a porta. Finalmente ele cambaleou em direção à porta. Mal a abriu. Dois agentes da polícia estavam do lado de fora. A postura séria. Os rostos inexpressivos. Um deles falou primeiro. Viemos em resposta a uma denúncia por maus tratos e coação psicológica sobre uma menor. Mal a frase terminou. A mão da dona Adelaide, que estava apoiada na mesa, começou a tremer. Mas, um segundo depois, ela levantou-se de um salto, apontando para a porta, a voz estridente. Que maus tratos! Eu só estava a educar a minha neta, não há motivo para me levarem. A forma como ela gritou mostrou que estava mesmo em pânico. Já não havia o tom moralista, nem a atitude de superioridade de matriarca da família. Perante a lei, aquela máscara rasgou-se mais depressa do que eu imaginava. Peguei na pasta de documentos que tinha preparado e coloquei-a na mesa da sala. Fui eu que apresentei a queixa. Disse claramente, e comecei a tirar os documentos um a um. Este é o vídeo que registra a cena da criança fechada no canil à meio da noite. Estas são as gravações da avó a forçar a neta a ligar à mãe a pedir dinheiro, ameaçando-a se não o fizesse. Este é o relatório preliminar e o relato inicial da criança. A cada documento que eu colocava na mesa, o rosto do Rui contraía-se um pouco mais.
A Carla recuava gradualmente, querendo claramente manter-se o mais longe possível, como se um passo mais perto a contaminasse com a culpa. Um dos agentes pegou nos documentos para os analisar, o outro olhou para a dona Adelaide e disse, de forma clara e pausada: os elementos iniciais indicam a prática de crimes de maus-tratos e coação psicológica sobre uma menor. Pedimos a sua colaboração. Aquela voz, embora não fosse alta, fez a sala arrefecer. O Rui ficou petrificado no meio da casa. A olhar ora para mim, ora para os agentes. A boca a abrir-se várias vezes antes de conseguir gaguejar. Pô, podemos resolver isto internamente? Isto é um assunto de família. Virei-me para o meu marido, o coração frio como pedra. Há quanto tempo é que andas a resolver isto internamente? Perguntei. Desde que a menina era ralhada, castigada, forçada a ligar a pedir dinheiro, até ser fechada num canil, o que é que resolveste internamente? O Rui ficou sem palavras. Cada frase era a verdade. E a verdade, por mais que se tente engolir, dói. Baixou a cabeça, os ombros a caírem, mas eu naquele momento já não sentia pena nem nostalgia. Um pai que consegue ver tudo o que aconteceu à sua filha daquela maneira não merece nem um pingo de compaixão. A dona Adelaide, nesse momento, perdeu completamente o controlo. Deu um passo em frente, o rosto vermelho, os olhos esbugalhados, o dedo a tremer na minha direção. Destruíste esta família. És mesmo uma mulher venenosa. Por uma coisinha de nada em casa chamas a polícia. Que raio de pessoa és tu? Fiquei a observá-la a gritar até ficar rouca, e senti algo estranho. Não era satisfação, nem medo. Talvez por já ter ouvido tantas palavras cruéis daquela mulher, que agora nenhuma me conseguia magoar. Olhei-a diretamente nos olhos e disse lentamente: esta família já estava destruída desde o momento em que a senhora transformou a sua própria neta numa ferramenta. Ela parou por um instante, como se as minhas palavras a tivessem incendiado ainda mais, e continuou a gritar. Mas desta vez, os agentes aproximaram-se e pediram-lhe para manter a ordem e colaborar. Um deles disse claramente: a senhora vai ter de nos acompanhar para prestar declarações. Se continuar a resistir, teremos de lavrar um auto. Ao ouvir aquilo, as pernas da dona Adelaide pareceram fraquejar. A agressividade de há pouco transformou-se num medo distorcido, visível no seu rosto. A Carla não se atreveu a dizer mais nada. O Rui continuava petrificado como uma sombra, os olhos vermelhos, não por pena da mãe, mas por finalmente perceber que tudo tinha ultrapassado a zona de conforto do seu silêncio cobarde, onde estava habituado a viver. A Beatriz, desde que a polícia entrou, abraçou-se à minha cintura, o corpo a tremer ligeiramente. Puxei-a suavemente para trás de mim, uma mão no ombro dela. A outra mão, apertei-a com tanta força que doía, mas não a larguei. Ao ser levada para a porta, a dona Adelaide ainda se virou, o olhar cheio de ódio, a voz rouca de tanto gritar. Vais ver que não vais ter um bom fim. Aquela frase foi lançada na minha direção como uma maldição. Mas desta vez, não me desviei, nem engoli em seco como sempre. Baixei-me, abracei a minha filha, acariciei-lhe o cabelo que ainda cheirava a shampoo de criança, e depois levantei a cabeça, olhando diretamente para a figura dela a ser levada. O meu fim, disse, a voz grave, já sem raiva, apenas com uma clareza fria, é proteger a minha filha. O seu. Foi a senhora que o escolheu. Ela parou por um instante à porta e depois foi levada. A porta fechou-se, e a casa mergulhou num silêncio pesado. Abracei a minha filha com mais força, sentindo o seu pequeno coração a bater acelerado no meu peito, e soube que, a partir daquele momento, já não havia volta a dar. Depois de a dona Adelaide ter sido levada, a casa deixou de ser barulhenta, mas ficou pesada, como se tivessem despejado chumbo em cada parede. Tudo continuava no mesmo lugar. O jantar a meio. A louça por levantar. A panela da sopa ainda a fumegar. Só que a aparência de paz, forçada a que mãe e filho se agarravam há anos, tinha desaparecido por completo. A Carla foi a primeira a sair. Quase não se atreveu a olhar para mim, pegou na mala e saiu porta fora. Como se bastasse sair depressa, para não ter nada a ver com o assunto. Eu também não a impedi. Para pessoas como ela, ficar ou ir, naquela altura, já não tinha qualquer significado. O Rui sentou-se no sofá, as mãos na cabeça, as costas curvadas. Nunca o tinha visto tão abatido.
mas, estranhamente, não senti qualquer compaixão. Há colapsos que chegam demasiado tarde, tão tarde que só se sente cansaço, já não se sente pena. A Beatriz estava agarrada a mim, os olhos ainda vermelhos depois de uma noite tão difícil para ela. Levei-a para o quarto, acalmei-a até adormecer e só depois voltei para fora. O Rui continuava sentado no mesmo sítio, os olhos vermelhos, o rosto pálido, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucas horas. Ao ver-me sair, levantou a cabeça, a voz rouca. Eu errei. Não respondi, apenas fiquei a observá-lo. Talvez o meu silêncio o tenha assustado ainda mais, porque ele apressou-se a falar, como se tivesse medo de que, se demorasse mais um segundo, já não tivesse oportunidade. Eu errei mesmo. Mas a mãe pressionou-me. Tu conheces a mãe. Ela insistiu. Insistiu tanto. Eu fiquei confuso. Ouvi e senti uma vontade de rir amarga. Mesmo naquela altura, ele continuava a empurrar a responsabilidade para outra pessoa. Puxei uma cadeira, sentei-me à frente dele. Olhei-o nos olhos e disse muito devagar. Não. O Rui ficou paralisado, como se não esperasse que eu cortasse a única desculpa a que ele se agarrava. Continuei, a voz neutra, mas cortante. A tua mãe pode ter instigado. Pode ter te metido na cabeça a ideia de ter um filho rapaz, mas quem traiu foste tu. Quem deixou a própria filha ser maltratada foste tu. Quem se calou cada vez que ela foi tratada como um objeto dispensável também foste tu. Ninguém te obrigou a fazer nada disso. O Rui baixou a cabeça, os ombros a tremerem ligeiramente. Murmurou. Eu sei que fui um cobarde. Interrompi-o. Não foste só um cobarde. Foste cruel. Aquela frase fez-lo levantar a cabeça bruscamente, os olhos abertos a olhar para mim. Não desviei o olhar. O pai mais cruel não é o que bate no filho, disse. É o que vê o filho a sofrer e vira a cara. Tu és esse tipo de pessoa. Levantei-me, fui ao pequeno escritório e trouxe uma pasta de documentos azul. Coloquei-a na mesa, à frente do Rui, e empurrei-a na sua direção. Abre. As mãos dele tremiam tanto que, ao virar a primeira página, deixou cair uma folha no chão, baixou-se para a apanhar, os olhos a percorrerem cada linha, o rosto a ficar cada vez mais pálido. Eu sabia o que ele estava a ver. Os documentos da casa, o contrato de compra e venda, a certidão de registro predial, tudo em meu nome, concluído antes do casamento, sem o nome dele, sem a sua assinatura como comproprietário, sem a tal casa de ambos que mãe e filho usaram descaradamente durante anos. Ele levantou a cabeça, os lábios a tremer. Ah, a casa. Eu completei a frase. Está em meu nome. Comprada antes de casar contigo. Peguei noutra pilha de extratos e coloquei ao lado. E esta é a minha conta pessoal. Já há muito tempo que separei todas as minhas poupanças de qualquer despesa conjunta. Aquilo a que tu pensavas que te podias agarrar já não existe. O Rui olhou fixamente para os 2 maços de papéis à sua frente. O rosto branco como se lhe tivessem tirado todo o sangue. Passado um longo tempo, conseguiu dizer. Eu não tenho mesmo nada. Olhei para o homem que já foi o meu marido e respondi secamente. Tens. Ele levantou a cabeça, como se agarrasse a um último raio de esperança. Continuei. Cada palavra fria como gelo, um preço a pagar. Dito isto, tirei da minha mala outra pilha de papéis e coloquei-a à sua frente. Desta vez, antes mesmo de ele pegar, reconheceu-os imediatamente. Os papéis do divórcio. Empurrei uma caneta na sua direção. Assina. Não vamos prolongar mais isto. O Rui olhou para os papéis por um longo tempo, tanto tempo que pensei que ele ia recomeçar com o seu habitual silêncio de fuga. Mas no fim pegou na caneta, a mão a tremer. E a nossa filha? Perguntou ele. A voz tão baixa que dava pena. Senti o meu coração gelar. Naquela altura, ele ainda tinha a coragem de mencionar a nossa filha? Não o deixei continuar. Tu desististe dela no dia em que foste à procura de um filho rapaz. Aquela frase fez a mão dele parar a meio da página. Olhei-o nos olhos, sem pestanejar. Não finjas que ainda tens o direito de ser pai nesta história. Pai não é quem contribui com metade do sangue e aparece quando quer. Pai é quem defende o seu filho. E tu? Tu não o fizeste. O Rui baixou a cabeça. Uma lágrima caiu na borda do papel, deixando uma mancha. Mas eu já não sentia compaixão.
As lágrimas dele, naquele momento, não mudavam a noite em que a minha filha foi fechada num canil. Não apagavam as chamadas trêmulas a pedir dinheiro, e muito menos recuperavam os anos em que eu estupidamente acreditei que, se aguentasse mais um pouco, a família ficaria em paz. Finalmente, ele assinou. A caligrafia torta, trêmula, mas clara o suficiente para pôr um fim a tudo. Peguei nos papéis, verifiquei-os e guardei-os na pasta. Naquela sala, ninguém disse mais nada. Já não havia discussões, nem acusações, nem oportunidade de voltar atrás. Apenas um homem, sentado, desmoronado, como se tivesse perdido tudo, e uma mulher como eu, de costas direitas no meio dos escombros de um casamento que tentei salvar com toda a minha paciência. Uma assinatura, com a tinta ainda fresca, pôs um fim a tudo. Depois de tudo o que aconteceu, eu e a Beatriz não ficamos mais tempo naquela casa. Legalmente, continuava a ser minha. Mas há lugares onde, por mais que se tenha o direito de andar de cabeça erguida, quando as paredes estão impregnadas de tantos choros, tanta frieza e tanta dor, já não se quer ficar mais um dia. Mudei-me com a minha filha para um apartamento mais pequeno, do outro lado da cidade, em Lisboa. Não era tão grande, nem tão luxuoso, mas era limpo, sossegado e, o mais importante, era um lugar onde estávamos só as duas. Já não havia olhares críticos, nem vozes de repreensão, nem a sensação de ter de andar com cuidado, mesmo ao sair do quarto. Nos primeiros tempos, a nossa vida não foi fácil. Durante o dia, eu continuava a trabalhar. À noite, cuidava da minha filha, dos papéis, das burocracias e de estabilizar psicologicamente uma criança que tinha passado por dias muito difíceis. Havia noites em que a Beatriz, a dormir, acordava de repente, assustada, e se agarrava a mim, pálida de medo. Uma vez, ouviu-se o ladrar de um cão na rua, e ela encolheu-se imediatamente, escondendo-se no meu colo, as mãos a apertarem-me com tanta força que doía. Eu só podia abraçá-la com força, acariciar-lhe as costas e sussurrar: "Já passou. Já não há perigo, filha." Cada vez que isso acontecia, o meu coração doía, como se estivesse a ser cortado, porque eu sabia que aquele medo não vinha de um pesadelo qualquer. Era real, tinha acontecido, e fui eu que o deixei arrastar-se por demasiado tempo. Felizmente, o tempo, a paz e a verdadeira sensação de segurança foram, aos poucos, trazendo a minha filha de volta. Pouco a pouco, a Beatriz começou a dormir mais profundamente. Já não se assustava com pequenos ruídos como antes. De manhã, sentava-se à mesa para comer sem aquele ar de quem está a ser vigiado. Ao voltar da escola, começou a contar mais coisas. Às vezes contava-me, entusiasmada, sobre um novo desenho que tinha feito ou uma nova canção que tinha aprendido na escola. Eram pequenas mudanças, mas para mim, eram como gotas de água morna a preencher as fendas do meu coração. Numa noite de fim de semana, depois de jantarmos, eu estava a dobrar a roupa na cama, e a Beatriz estava deitada de lado, a olhar para mim. A luz amarela do quarto era suave. Da janela ouvia-se o som distante dos carros. Tudo estava estranhamente pacífico. A menina ficou em silêncio por um longo tempo e depois perguntou de repente: "Mãe, por que é que a avó não gostava de mim?" A minha mão, que estava a dobrar uma camisola pequena dela, parou. Só aquela pergunta foi suficiente para sentir um nó na garganta. Eu sabia que um dia ela ia perguntar. Já tinha pensado muitas vezes no que lhe iria responder, como lhe iria explicar para que ela não sentisse que a culpa era dela. Mas, naquele momento, o meu coração ainda doeu. Virei-me para ela. O rosto da Beatriz estava muito sério, os olhos límpidos, mas com um traço de tristeza que uma criança não devia ter. Coloquei a pilha de roupa de lado, puxei-a para mais perto de mim e acariciei-lhe o cabelo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, a tentar encontrar uma forma de lhe dizer que ela pudesse entender, e que não a deixasse com essa ferida para o resto da vida. E depois disse em voz baixa: "Não foi por tu não seres boa, foi porque os adultos erraram." A Beatriz piscou os olhos, a olhar para mim. Sorri-lhe suavemente, tentando que a minha voz fosse quente o suficiente. "Tu não fizeste nada de mal. Tu és boa. És uma boa menina. És só uma criança. Há adultos que têm pensamentos errados. Eles deixam que esses erros os tornem pessoas amargas. Mas o erro é deles, não é teu." A menina ouviu em silêncio e depois aconchegou-se mais a mim. Abracei-a, sentindo o seu pequeno calor, e o meu coração sentiu-se, ao mesmo tempo, dorido e aliviado.
Foram momentos como este que me fizeram perceber o que mais me atormentava. Não era o casamento desfeito, não era o dinheiro perdido, nem as palavras cruéis que ouvi na casa dos meus sogros. O que mais me doía era o pensamento de que, se eu tivesse sido mais forte mais cedo, se eu tivesse acreditado menos na palavra paciência, se eu tivesse parado de me convencer de que, por causa da minha filha, tinha de manter a família unida e me esquecido de que há lares que são apenas uma casca vazia, lá dentro já não há abrigo, mas sim um lugar que magoa a mesma criança que se quer proteger. Eu costumava pensar que manter a família era o correto. Acreditava que uma criança precisava de ter pai e mãe, avós, um lar com todos os papéis definidos para crescer normalmente. Mas esqueci-me de algo muito importante. Antes de manter a família, uma mãe tem de proteger o seu filho. Uma família onde uma criança tem de viver com medo, tem de aprender a ler as expressões dos adultos para sobreviver, tem de ser transformada numa ferramenta para os outros exigirem e controlarem. Para que serve manter essa família? Para quem? E a que custo? Olho para tudo o que passou e vejo com mais clareza do que nunca a verdadeira face de cada um. Uma sogra autoritária, com uma mentalidade tão patriarcal que estava disposta a maltratar a sua própria neta. Um marido fraco que deixou a mãe fazer-lhe uma lavagem cerebral, que se deixou levar pela traição e infidelidade, e que, no fim, ainda se calou perante o sofrimento da sua própria filha. E, no meio de toda essa escuridão, uma criança minúscula, transformada em ferramenta. Só de pensar nisso, o meu coração ainda se aperta. Mas foi precisamente cada uma dessas coisas que me mudou completamente. Se não fosse aquele telefonema à meio da noite, se eu tivesse continuado a iludir-me de que as coisas iriam melhorar, talvez tivesse prolongado essa fraqueza por muito mais tempo. Senti dor, arrependimento, remorso, mas não me permiti afundar nisso para sempre. Porque, no final, o mais importante não é onde errei no passado, mas como vou viver a partir de agora para não repetir o mesmo erro. Segurei a mão da Beatriz, a sua pequena e macia mão na minha. Olhei para ela e disse, em voz baixa mas clara: a partir de agora, a mãe não vai deixar mais ninguém assustar-te. A menina olhou para mim e acenou com a cabeça, muito levemente, como se, mesmo sendo pequena, entendesse o significado daquela promessa. Baixei-me, beijei-lhe a testa, ajeitei os cobertores para nós as duas e apaguei parte da luz. Naquela noite, no nosso pequeno quarto, só nós as duas, ouvi a respiração dela a tornar-se regular e senti o meu coração a acalmar. Sorri, não por ter ganho a alguém, nem por satisfação ao ver os outros pagarem pelo que fizeram. Sorri porque, finalmente, depois de todas as fraquezas, hesitações e paciência mal aplicada, eu tive a coragem de me levantar na altura certa.